Rádio Cultura 740. Voltamos a apresentar Manhã Regional. A Zona Sul bem informada. Muito bem, agora são 7h44, 7h44, Manhã Regional continua até as 9 horas da manhã. Nós estamos com a Maria do Carmo Trogilo, coordenadora do IBGE, aqui na cidade do Rio Grande e na região aqui, e a gente vai falar sobre o censo, né, e sobre o trabalho do IBGE aqui na nossa região. Prazer tê-la aqui, bom dia. Bom dia a todos. Esse é o ano do Censo Demográfico 2020, uma atividade gigantesca do IBGE, porque é uma operação que envolve inúmeras pessoas e se percorre todo o município, todos os recantos rurais e urbanos. E, no caso, esse é o censo completo, né? Que acontece de 10 em 10 anos, é isso? Sim, é o censo demográfico. Nós vamos avaliar variáveis que dizem respeito à vida da população brasileira, onde moram, como são suas casas, seu trabalho, sua escolaridade. É nesse ponto que o IBGE vai fazer um retrato, como nós chamamos, de toda a população do país. Uhum. E quando que deve começar esse trabalho? Começa agora, em seguida? Tem alguma data já definida para começar? Sim, nós iniciamos a trabalhar no censo 2020 desde que encerramos o agropecuário em 2017. O censo em si, a pesquisa de porta em porta ocorrerá de agosto a dezembro deste ano. Uhum. Então, agora nós estamos trabalhando na instalação dos postos de coleta, junto às prefeituras, que são nossos parceiros, vão nos ceder o espaço para que possamos colocar o pessoal a ser contratado. Então, agora, no mês de fevereiro, deve abrir os editais para as funções de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e os recenseadores. Vai abrir um edital para a contratação, no caso, para que haja um concurso, no caso, sim. E aí, a partir daí, a contratação. A contratação para que executem as tarefas do censo. Neste momento, já saiu o resultado do primeiro concurso do ano passado, que é o coordenador censitário de subárea. Né? Ele vai ser chamado para ser contratado agora em março, para que aprenda a sua função, porque todo contratado passa por um treinamento para que possa executar a sua função e que o trabalho seja o mais perfeito possível. Quantas pessoas, no caso, foram contratadas para essa função de coordenador de subárea? Será contratado um em Rio Grande, que atuará nos municípios de Rio Grande e São José do Norte, e um em Santa Vitória do Palmar, para atuar em Santa Vitória do Palmar e Chuí, que é a nossa área de trabalho. Essas 4 cidades são as coordenadas a partir daqui de Rio Grande. Exatamente. E a coleta vai se dar fundamentalmente, a maior parte, porque nossas cidades são extremamente, nossos municípios urbanos, né? E a zona rural tem moradores esparsos, então é um trabalho gigantesco trabalhar na área rural, até pelo tamanho, as condições de estradas, enfim, sim, todas essas características. Quantas pessoas deverão ser contratadas, no caso, a partir desse próximo edital de contratação, no caso de... Quantas pessoas devem... qual é a previsão, no caso de contratação? De agente censitário municipal, é um por município, exceto Rio Grande, pelo seu tamanho, nós teremos 3. Porque nós teremos 3 postos de coleta em Rio Grande. Depois, supervisores entre todos os municípios, eu não tenho bem o número certo, mas são aproximadamente uns 30, e recenseadores são... chega aqui em Rio Grande, talvez 210, nos outros municípios, no Chuí, deverão ser 7. São José do Norte, 20 alguma coisa, e Santa Vitória por aí também. É muita gente. É bastante. E os salários, já tem estipulado quais serão os salários para essas funções? Não, ainda não tem. O único que não vai receber salário é o recenseador, ele ganha por produção. Ele ganha por produção. Por produção. O número de visitas é que determina o seu salário. E determina o número de visitas, o número de moradores,
né? Mas ainda não recebi quais são os pontos do trabalho dele que vão ser remunerados, mas é por produção. Quanto mais trabalhar, né, mais será seu ganho. E esse ano também, porque a gente tem que acompanhar as mudanças de hábitos da população, né? Uma delas é a questão da falta de tempo. Então, as entrevistas têm um tamanho pequeno, né? Um tempo de duração também curto, e a questão da segurança. O IBGE está muito preocupado com a questão de segurança, porque nós sabemos que, por exemplo, nos condomínios, há uma dificuldade enorme de realizar pesquisa, até porque a gente realiza a pesquisa nacional por amostra de domicílios, semanalmente, em várias áreas da cidade, nos outros municípios, e nos condomínios sempre há uma certa dificuldade. Visando esta... Dificuldade, no caso, de acessar, no caso, o recenseador, no caso. O recenseador, até o supervisor, porque o nosso trabalho, ele tem uma cadeia uma hierarquia de funções, e cada um cuida da parte do outro. O recenseador e o supervisor são os que vão mais a campo, e eles é que vão ter que passar por essa dificuldade. Então, em vista disso, nós estamos abordando, desde o mês de dezembro, administradoras, imobiliárias, empresas de portaria, para que eles façam chegar, nós enviamos um ofício e um folder, né, sobre as questões de segurança e a necessidade de realizarmos o trabalho, porque para a prefeitura, para o Estado e para o país, esses dados são fundamentais. Quando eu perguntei quando é que começa o censo, você disse, olha, quando terminou lá o agropecuário a gente começou. E aí a pergunta é essa, então, nesse período é todo o planejamento, é toda, no caso, a infraestrutura para que quando comece o censo, tudo flua da melhor maneira possível. Exatamente, então o censo ele começa a partir de agosto, mas... Até deixar claro isso, né? Porque de repente alguém pode chegar e dizer, olha, começou o censo, ouvi na rádio e tal, e aí alguém pode se basear por aí, né? Sim, sim. Tem que ter a credencial, tem que ter o crachá, tem que estar identificado pelo IBGE, no caso, e se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode entrar em contato com o IBGE para ver se aquela pessoa realmente é ou não um dos contratados do IBGE, né? Exatamente, porque hoje em dia, antigamente a gente estava no número de telefone da agência, o 0800 do IBGE, tudo isso vai ser divulgado no momento oportuno, mas nós também temos o site respondendo@ibge.gov.br, porque qualquer pessoa que chegar na sua casa e disser, estou fazendo uma pesquisa do IBGE, pesquisa tal, ele tem um crachá. Nesse crachá tem o nome, a carteira de identidade e, se não me falha a memória, o CPF. Então, pegue o nome ou a matrícula dele, entre no site, digite, e ali você vê a foto e o nome da pessoa que ela é do IBGE. É um meio bem rápido de acessar, até porque hoje em dia tudo se faz pela internet. Essa questão da mudança de hábito, e a principal delas é a falta de tempo, nós temos muito mais acesso às coisas, está tudo mais fácil e ao mesmo tempo está tudo mais difícil, né? Sim. Uma das coisas que eu costumo dizer, puxa, um exemplo, nada a ver aqui com o nosso papo, mas uma das coisas que antigamente a caixa do supermercado, por exemplo, ela digitava preço por preço. Aí depois disseram, não, agora com o leitor ali de código de barras fica mais fácil. Demora muito mais tempo do que quando ela digitava. Né? E agora a gente tem todas as informações na palma da mão, mas a gente parece que não tem tempo para nada ao mesmo tempo, né? Então, exatamente. por isso a pessoa diz, lá vem uma pesquisa, mas isso é muito importante para o país, esse atendimento e essas respostas corretas também, para que a partir daí sejam mudadas as leis necessárias e tudo mais, e até mesmo o atendimento à população, né? Sim, porque são dados que vão dizer em que situação está vivendo a população, que é uma coisa que intriga todo mundo, né? Então, o censo, ele determina essa situação de vida da população. E para que seja feito, até porque é em todas as casas. Nós trabalhamos nas pesquisas amostrais, a PNAD contínua é amostral, e ela tem suma importância também, porque ali se avaliam vários suplementos, a questão de TIC, a questão de escolaridade, renda, por isso que tem 10 milhões de desempregados. Essa pesquisa que nós fazemos que demonstra isso. Demonstra isso.
A questão, então, quando é que devem sair os editais para os concursos? E quem que pode participar desses concursos? Até porque, como a gente fala em desempregado, né, já vão, de repente, propiciar aí o emprego para alguns, né? Sim, os editais devem sair no mês de fevereiro. De fevereiro. Né? As provas deverão ser... maio, talvez. Em maio, talvez. E aí tem junho e começa em agosto. Junho e julho e começa em agosto. Sim, aí vem a parte de aprovação, vem a parte de treinamento, e aí eles serão contratados. É contratado já para o treinamento ou só após o treinamento? Não, após o treinamento. O treinamento é uma fase de classificação também. Também faz parte do concurso, no caso. Faz parte do concurso. Eles recebem um treinamento, fazem uma prova, mas é muito difícil, depois de ter passado no concurso, que não aprovem. Voltar no treinamento. Exatamente. A questão do censo, o censo tem acontecido na íntegra ou ele tem sido resumido também no sentido de diminuição de informações, ou não ter acontecido na totalidade, sim, por amostragem? Como é que vem sendo realizado o censo nos últimos... porque ele é 10 em 10 anos, né? Como é que foi os últimos anos? Aconteceu na íntegra? Sim, o censo ele tem 2 questionários. O básico, que é um questionário pequeno, com poucas informações, e o amostra, que depois se expande para todo o município. E ele é feito integralmente. Por exemplo, em Rio Grande nós temos uma amostra de 10%. Pelo número de população tem um valor de amostragem. Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória é 10%. Então, a cada 10 entrevistas, um responde uma amostra. E ele é feito integralmente. O que diminuiu foi o número de questões em ambos os questionários, que eu falei que é uma questão de tempo para o informante responder. Né? Então, foram suprimidas algumas questões, mas o básico permanece, que nem nos outros censos. O resultado desse censo 2020 vai acabar saindo em 21? Algumas coisas em 21, mas, por exemplo, a população dos municípios encerrado o censo sai a preliminar já. Porque tudo funciona através de um sistema de indicadores gerenciais, tudo que é coletado em equipamento é transmitido, né? Então demora muito menos para serem... Porque repassar tudo, divulgados, planilha por planilha. Exatamente, no passado, assim, eu que é meu 13º censo, então até a entrada da coleta de dados em equipamentos, que aconteceu em 2007, os resultados, a divulgação é bem mais rápida. Antigamente se demorava 2, 3 anos. Né? O PENAD, o que nós podemos falar sobre o PENAD, no caso? Você mencionou o PENAD agora, e tem algum PENAD em andamento? Como é que funciona? Ele está sempre em andamento? Como é que é o PENAD? A PENAD... Ele é anual, no caso? A PENAD é trimestral. Trimestral. Então, funciona assim. Nós, desde 2012, temos um elenco de setores. Primeiro, me perdoa, decifra o PENAD, o que significa essa abreviação? É a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ou seja, o recenseador recebe um setor e visita o universo, ou seja, todos os domicílios. Uma amostra, ela reduz o número de domicílios onde se faziam entrevistas. Na PENAD contínua, nós temos, num setor, 14 entrevistas, o recenseador vai fazer de 300 a 350, e por isso que é a amostra. E, então, como é uma pesquisa amostra, a falta de uma entrevista significa muito. Né? Então, é nesse sentido que a gente procura que a população entenda que é necessário dar as informações. Se ela não pode naquele momento, aquela pessoa que está ali, o nosso pesquisador, ele tem como agendar num outro momento, numa outra hora, às vezes até em final de semana eles têm ido fazer... Nesse caso, então, são pessoas determinadas, tem que ser naquele domicílio. Não são as pessoas, o que é determinado é o endereço. Sim, me expressei mal. No caso, aquela casa tem que passar pelo PENAD, no caso. Tem. E aí, por isso que ele pode marcar um horário diferenciado, sim, ou até mesmo um dia fora dos dias convencionais comerciais, no caso. Exatamente. Por exemplo, no censo, o recenseador já vai ter que utilizar muito sábado e domingo, porque as pessoas saem muito cedo, e quanto mais afastado do centro da cidade, as pessoas saem cedo, passam o dia na cidade para retornar em casa.
né? Todas essas questões a gente tem avaliado, sabe mais ou menos onde tem a maior ocorrência para que ninguém fique de fora. Basicamente, então, o IBGE trabalha o ano todo e os recenseadores estão, né, sempre praticamente na rua buscando dados e coletando dados e informações. Sim, nós agora mesmo ainda continuamos fazendo o Cadastro Nacional de Endereços, de forma que o recenseador, quando receba, que nós chamamos de insumo, é um arquivo com os endereços, vá e diretamente naquele endereço que vai ter alguém ali para recebê-lo. E também terminamos a parte do mapeamento. Então, Rio Grande, nós temos áreas de interesse estatístico para levantar todos os descendentes do quilombola Macanudos, assim como Vila Nova em São José do Norte, e temos setores porque os quilombolas e os indígenas têm questões específicas. E então nós fizemos áreas especiais para que o questionário abra as questões específicas das comunidades e para os indígenas também. Então eles vão responder questões específicas. Nós temos um número significativo de indígenas e o conhecimento da vida deles, de como eles estão hoje, também é importante, porque se fazem muitas políticas públicas para eles atualmente no município. Sem dúvida. Tá bem, alguma outra informação relevante? Sempre que tiver dúvida, ligue ao IBGE, 3232-4346, que nós responderemos se a pessoa que está batendo na sua porta é ou IBGE. Não do IBGE. 3233? 3232. 3232? 4346. 4346. Esse é o número do IBGE. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada por permitir que a gente continue divulgando junto a vocês o nosso trabalho. Com certeza, está sempre aberta as nossas portas aqui, o nosso microfone. Obrigada. Obrigado. Está aí Maria do Carmo Trujillo, né, que é a coordenadora do IBGE aqui nas cidades de Rio Grande, São José do Norte, Chuí e Santa Vitória do Palmar. Agora são 8 horas em ponto, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos em instantes com a sequência do nosso Manhã Regional. Esta é a ZYK 283, operando em 740 kHz. Rádio Cultura Rio Grandina, 5.000 watts de potência. Música, esporte e notícia. Manhã Regional. Apresentação: José Augusto Valerão.